Sejam bem-vindos aí à nossa live de hoje. Vamos dando sequência aí, continuidade, a um projeto que se iniciou lá em junho, início de junho, gestão em tempos de pandemia, onde o objetivo era trazer profissionais que pudessem, conosco aqui, compartilhar as suas experiências, os momentos, durante a pandemia. E dentro dessa sequência tivemos vários tipos, de gestores, gestores esportivos, gestores públicos, empreendedores, professores, palestrantes, todos linkados a uma área da gestão. E a nossa última live aqui do mês de junho, não poderia faltar um assunto importante do momento. Eu já vos apresento aí o nosso convidado, da nossa live de hoje, para falar de um tema importante, que é a questão das finanças pessoais. É um tema que ganhou importância, ganhou notoriedade neste período, por todas as consequências que a pandemia proporcionou, e, de certa forma, nós tivemos que nos adequar. E aí eu chamo uma pessoa que eu admiro muito, dentro dessa temática de finanças pessoais, uma pessoa que, quando eu comecei a minha atividade acadêmica na questão da parte docente, em especial na cadeira de finanças pessoais, fosse uma referência para mim aí no montante dos assuntos, do que estava por dentro. E aí eu trouxe o meu colega, Everton Lopes, e para falar um pouco das suas experiências, das ações, da economia comportamental, que é uma coisa inovadora dentro da própria área das ciências econômicas, para falar um pouco um tema também muito instigante, que é resiliência. Muitos desconhecem essa frase, ainda mais dentro da economia. E aí eu passo a palavra, já desejando boa noite, agradecendo aí, Everton, a tua presença ilustre aí na nossa live. Eu que agradeço, boa noite a todos. Eu que agradeço, aliás, é sempre bom falar com o pessoal aí do sul, do nosso Rio Grande do Sul, e frio, mas realmente é importantíssimo esse tema de resiliência financeira, principalmente no período que estamos vivendo, nós estamos vivendo, porque, afinal de contas, se fala muito aí em reservas financeiras, na tua disciplina, muito provavelmente tu cita várias vezes isso, que é preciso ter reserva financeira, que é preciso estar com as contas em dia, mas raciocina o seguinte, quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é de fato resiliência financeira, Na verdade, bom, digamos assim, eu tenho reserva financeira suficiente, mas a minha vida mudou. Mesmo com reserva financeira, a minha vida mudou. Por quê? Porque se hoje o meu carro está na garagem desde março, que eu tenho que, por exemplo, que eu tenho de vez em quando lá ligá-lo para não ficar sem bateria, porque o consumo de combustível Exatamente. que eu tinha de 400, 500 reais por mês caiu para menos de 100. Exatamente. Em compensação, consumo de internet, de luz, de telefone, alimentação, não a fora de casa, mas a em casa. Sim. Então, veja bem, para quem está organizado financeiramente, para quem tem reserva financeira, precisa, de fato, se reorganizar novamente. Exatamente. E aí, esses tempos eu falava, Everton, até a gente, que às vezes a gente escreve e eu tenho duas palavras-chave exatamente no que tu falou isso aí. Nós conseguirmos criar mecanismos que nos doutrine educadamente, dentro da educação financeira, a questão das necessidades e dos desejos. Porque, diante deste processo, também veio, nós criamos algumas necessidades em certos desejos, que até então nem era importante para o nosso consumo. Até mesmo tu citaste aí, que mudamos o comportamento de consumo, e muitas vezes nós criamos alguns desejos, e esses desejos às vezes atrapalham a vida financeira.
Aliás, isso eu acabei não finalizando também. Tem a parte ainda daqueles que não se reorganizaram, que não têm reserva financeira. Imagina a dificuldade que essas pessoas estão passando hoje, né? Por exemplo, na atual situação que nós estamos vivendo aí, sem grana, às vezes perdendo emprego, às vezes suspendendo renda diminuída, sem poder vender, sem reserva financeira, a situação está caótica. Agora, no que tu falaste em relação à necessidade e desejo, isso tudo tem a ver, obviamente, com a relação que nós temos com o nosso dinheiro. E eu digo mais, não é só necessidade e desejo, né? É realização e dependência, ostentação e sustentação. Como é que essas pessoas, como é que nós, eu, tu, quem está nos assistindo aqui, como é que essas pessoas veem, como se relacionam diretamente com o seu dinheiro? Porque partindo desse pressuposto, eu vejo, e digo mais, não é o quanto a gente tem, né? Exatamente. Não é se você ganha bem, ganha mal, não é isso. É como é que tu te relaciona com o que tu tem, com o dinheiro que tu tem. Isso define, isso direciona, isso leva à frente ao padrão de vida, a qualidade de vida que tu vai ter ao longo da tua vida. E hoje, eu li um texto muito interessante não sei se tu conhece o André Massaro, que é na área de investimentos de São Paulo. Ele escreveu um texto bem, até procura isso, quem estiver nos ouvindo, procure isso, um texto bem bacana do André, meu amigo André Massaro. Ele escreveu assim, longevidade comprometida. Sabe por que eu estou falando isso? E eu inclusive, escrevi sobre isso, falei sobre isso num vídeo meu, baseado no que ele tinha escrito. Pensa bem, eu tenho hoje 58 anos. A expectativa de vida do brasileiro é 73, 74. Sabemos, né, Eliezer, eu me lembro quando eu estive aí em Pelotas, na universidade, aí, falei numa palestra, a teu convite, que eu, mais uma vez, agradeço pela oportunidade que tu me deste naquele momento, de que a gente falou o que era INSS. Aí as pessoas falaram lá, Instituto Nacional de Seguridade Social, e eu disse assim, não. Eu disse assim, isto não será suficiente. Boa, Lembra? Isso não será suficiente. Sim. Por quê? Porque se hoje uma pessoa que ganha 10 mil reais, vamos supor, se aposenta pelo INSS, quanto que ela vai ganhar? Exatamente. 4.800, 4.500, talvez, em média. Teto, né? Lembrando que 70% dos aposentados ganham menos de 2 salários mínimos. Então, mas supondo essa pessoa que ganha 10 mil, aposentou-se pelo INSS, como é que ele vai manter o padrão de vida dele a 10 mil? Vivendo aí naquilo que eu comentei agora, digamos, na longevidade comprometida. Se eu me aposento pelo INSS ganhando R$4.500 e ganho 10, como que eu vou viver com faltando essa diferença até os meus 70, se nada de mal acontecer, obviamente, né? 70, 80, meu ex-sogro, meu avô morreu com 90 anos de idade. Nós estamos vendo aí vários familiares conhecidos que estão morrendo aí com 85, 90 anos, ao aposentar-se. E isso muito tem a ver com resiliência, né? Tem a ver com readequação, com formas de parar e, esse vírus veio para mexer, para fazer com que a gente raciocine, para que a gente pense sobre como lidar com o nosso dinheiro, porque ali na frente não pode faltar. Ele terá, exatamente. Então, a gente também comunica aí nossos alunos, né? Fala um pouco disso aí também, da necessidade de planejamento, né? Importantíssimo. Importantíssimo, né? Então, neste momento aí, nada mais adequado do que nós revermos as nossas ações, né? E aí está relacionado aí ao tema que tu trouxe, né? A questão de resiliência. Né? O que seria resiliência? Né? O que está linkado, ancorado à nossa economia aí? Na verdade, assim, as pessoas precisam se readequarem ao chamado novo normal, né? Ao novo normal. E eu digo mais ainda assim, quando tu falou em planejamento, né, as pessoas precisam, eu digo assim, gente, simplifiquem a sua vida financeira. Vivam de forma mais simples. Quanto mais simplificado for a nossa vida, eu veja bem, não é para estar ficando em cima de planilha, em cima de aplicativo, não é isso. Se você tiver, eu sempre digo assim, se a gente considerar, fazer uma brincadeira agora, se a gente considerar o dinheiro como um cachorro, o nosso melhor amigo, né, que a gente sempre fala,
vai ser mais legal, vai ser mais bacana. Porque se a gente sempre está procurando... veja bem, né, Eliezer, tu deve saber com certeza isso, se já é que já não falou para os teus alunos sobre isso. A gente precisa inverter um viés aí de comportamento das pessoas, que é trabalhar, gastar e sobrar só quando e poupar só quando sobrar. A gente precisa inverter isso, a gente precisa fazer o quê? É aquele pague-se primeiro, para quem não leu o livro ainda do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, né? Então, trabalhe, pague-se primeiro, reserve-se o seu dízimo, seja o que for, o que queira, para você mesmo, pague-se primeiro, e aí viva, a partir dali, viva desta forma. Simplifique sua vida. Você vai conseguir fazer reserva financeira, que tanto está se falando hoje na mídia, para emergências, e existem dois tipos de reserva, né? Existem as reservas de emergência e as de oportunidade. Por exemplo, quem teve quem tem reserva financeira de oportunidade, está tranquilo, e estava na renda variável, por exemplo, que fala muito dos seus alunos, e esteve presente com conhecimento, é claro, nos últimos 6 circuit breakers que teve em março da Bolsa de Valores, ganhou 30%, 40%. Então, assim, é um momento de oportunidade também, né? Que as pessoas acabam perdendo quando não tem uma reserva disponível. E tu acha, Everton, que isso aí não pode estar... eu li um artigo, né, nesses dias, não me lembro se era no jornal ou na internet, mas me chamou a atenção que grande parte das famílias, elas têm limitações, né, em aceitar os seus rendimentos, até pelas questões aí de facilidade de consumo, né, que está muito fácil aí de tu obter consumo aí na acessibilidade, né, cartões de crédito, e até tu falas ali no teu canal ali, que eu dei umas piadinhas nesses dias, da questão do comprador compulsivo e impulsivo. Sim, tem. Eu fiz um comparativo, então, né, entre o compulsivo e o impulsivo. Exatamente. E aí eu linkei esse artigo, porque, na verdade, muitas pessoas elas têm a limitação de aceitar a sua renda. Sim. E não fazer esse planejamento aí de longo prazo, né, que tu introduziste aí, que começaste a falar, até muito linkada a essa questão aí da facilidade do consumo. Hoje tu tem um consumo muito... E aí, muitas vezes, cria um ambiente que nem tu falaste aí da questão de, se sobrar, eu vou poupar. Tá muito relacionado aí. Né? Desculpa. Não, por favor, continue. E aí, essa questão me chamou a atenção nesse artigo, e aí eu observei lá o teu vídeo que tu colocaste, né, falando exatamente desse aspecto. Né, a facilidade hoje que tu tem, né, tu desse até um exemplo, o rapaz sai para comprar uma camisa e acaba comprando uma calça porque, né, ele é persuadido para este momento, né, ele acaba aceitando essas colocações, né, de ganhos extras, ou enxergar ganhos extras, e muitas vezes ele não consegue compreender as limitações aí da sua renda. Tu sabe que foi bom tu falar, eu estou estudando, como eu te falei, né, psicologia econômica e arquitetura de escolhas. A arquitetura de escolhas, ela sabe qual é a semelhança ou melhor, o que é a arquitetura de escolhas? Ela é o marketing. Só que o marketing no nosso lado, do consumidor. Então, ele te ajuda a ter um comportamento melhor, mais adequado. Quer um exemplo assim, por exemplo, se tu vai comprar hoje aí um telefone celular na faixa de 2, 3 mil reais, não importa o modelo, digamos assim, tá? O que é melhor aí? As pessoas que estão nos escutando, o que você faria? Você está a fim de comprar um celular, 2 mil, o valor do celular. Qual o mais fácil? Você tirar várias notas de 100, ou 20 notas de 100, ou 40 notas de 50 reais para comprar aquele celular na hora ali, ou simplesmente passar o crediário em 10 vezes. Então assim, por que eu quis dizer isso? É muito mais fácil, né? E isso faz uma indução ruim para as pessoas que não se planejam. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade,
tu comentasse há pouco sobre o crédito, né? O crédito ele veio de uma forma muito brilhante, muito interessante para todos nós, porque a gente, pessoas que não tinham acesso a muitas coisas puderam ter. Sim. Mas o grande problema aí é ter este acesso sem conhecimento, sem ter consciência daquilo que de fato estão fazendo. Por isso essa legião de endividados, de pessoas inadimplentes no país, que as pesquisas há anos, eu estou há 23 anos estudando educação financeira no mercado aí, e não lembro de ter baixado de 50% o nível de inadimplência, de endividamento das pessoas no país. E, infelizmente, né? Com certeza, até porque a última crise, né, antes da pandemia, que nós estávamos dentro deste processo, ele surgiu diante de um processo de consumo, né? Né? E aí, como a gente chegou ao estágio, gerou uma grande bolha, né? E veio todas as consequências causadas pela economia e travou, né? Travou até o sistema produtivo, entrou em colapso, porque realmente não conseguiu compreender e analisar a dimensão do problema. E até a gente conversava, né, há pouco tempo, a respeito que algumas instituições estão começando, né, a trabalhar essa parte financeira dentro das suas empresas, orientando, né, exatamente, orientando os seus clientes, né, a reeducar financeiramente. Né? Então, aquela frase assim, nunca gaste além do que você ganha, né? Mas o sistema de crediário hoje veio para derrubar essa barreira. Hoje é possível eu gastar 3, 4 vezes o que eu ganho. E aí eu vejo, eu sempre digo assim, eu já comentei isso já é jargão meu há muito tempo, Sim. Meu e de outras tantas pessoas que falam sobre isso, né? Assim, ó, compre o que precisa, quando precisa e não porque está na promoção. Então, assim, as pessoas precisam refletir, sempre parar. Tu sabe que, de novo, né, nesses estudos que nós temos feito da mente, sobre a mente, principalmente nas ações de finanças, né? A gente tem aí o sistema 1 e o sistema 2, nós somos mais emotivos, a emoção é maior que a razão. Então, a gente sempre é mais... por isso que a gente cai nas tentações de promoções e acaba comprando e gastando. Se a gente saísse, se desse ao luxo de algum momento, isso tem que acontecer, a gente está estudando para isso, está batendo nisso, e se tu puder reforçar isso, melhor ainda nos teus alunos, nas pessoas que tu conhece aí na nossa região do Sul, de que será que eu consigo sair um dia, agora quando abrirem os shoppings, esperamos que em breve, né? Chega no shopping, não vai para comprar, vai para olhar, dá uma olhada e volta para casa, pelo menos 24 horas. Será que eu preciso de fato? Tudo bem, se a pessoa realmente precisa, está afim, há necessidade, tem condições financeiras de comprar, volta lá e compra. Agora, não dá para ser impulsivo, que nem eu falei, né? O impulsivo, ele é aquele caso, ele compra o sapato, dá um pouco, já sai com a meia, a camisa e a calça. As mulheres, a mesma coisa. Tem um detalhe até importante que eu sempre comento, as mulheres, as que estão nos ouvindo aqui, podem ter a certeza do que eu vou falar. Perguntam às vezes, será que quem ganha mais, quem gasta mais, o homem ou a mulher? Aí muita gente acaba colocando no colo das mulheres, e não é verdade. As pesquisas mostram que as mulheres não gastam mais do que os homens. Elas gastam em quantidade. Porque sair com várias sacolinhas não significa, em termos financeiros, que ela gastou mais que o homem. O homem, normalmente, quando gasta, ele gasta um valor mais graúdo de finanças. E aí, então, essa lógica de que a mulher, que dizem, né, que a mulher gasta mais que o homem, não é verdade, que ela é mais consumista. Em quantidade, talvez, mas em termos financeiros, não, né? Então, é importante essas coisas as pessoas terem em mente, porque a gente precisa estudar o comportamento das pessoas em relação aos seus gastos, às suas finanças, né, Zé? E dentro desse ambiente aí, agora, né, nós estamos vivenciando, claro, né, agora a gente está no momento, alguns, né, de contenção dos gastos, né, processos ali que migramos para outro tipo de consumo, né, até por grande necessidade, né, e isso acabou trazendo, né, consequências
na economia, em restaurantes, né, e fizeram com que as empresas tiveram que se readequar nesse sistema aí. E assim, né, dentro deste modelo, também surgiu, né, a possibilidade aí de ampliar, né, falando um pouco aí das questões de investimento, né, e hoje, assim, né, mais ou menos por onde nós poderíamos começar, a renda fixa, a previdência privada que a gente tanto falava, né, ela tomou um segundo plano ou ainda ela pode, quem sabe, né, recuperar de longo prazo? Não sei se tu já fizeste esse exercício, assim, ainda eu vou te dizer assim, ó, bom, tem a reforma da Previdência, tem tantas coisas que aconteceram, e cada caso, né, Eliezer, cada caso é um caso. Então, assim, ó, eu digo assim, ó, não temos que pensar em planos de previdência, e sim pensar na própria previdência. Sim. Ter o seu próprio plano, seja qual for ele. Porque, seja qual for o seu próprio plano, que eu digo, às vezes a pessoa, né, ele é CLT, ou ele é estatutário, ou ele constituiu um plano de previdência privada, por exemplo. Então, isso depende muito, né? Mas o importante é que se pense sobre isso realmente, porque de novo, né, falamos sobre longevidade lá atrás, falamos sobre a própria economia se reciclando. Aliás, deixa eu fazer um parêntese importante e retomamos depois, tá, Eliezer? Tá bem. Uma coisa importante aqui. Nós, economistas, eu não me lembro se os outros dois colegas que estavam são economistas. São administradores. Administradores, mas devem ter estudado também nas disciplinas de economia. A economia vive de ciclos, né? Sim. Ciclos. E aí, de novo, a mesma coisa, as finanças pessoais, a vida das pessoas é da mesma forma, a vida da gente é cíclica também, nós temos altos e baixos nas nossas vidas, né? E é incrível como a gente pensa assim, ó, bom, dá uma crise, volta e meia nós temos uma crise, estudamos tanto isso, né? Várias crises que aconteceram ao longo, que participamos e que somente estudamos, depende de cada idade, né, de cada um. Muitos não passaram, por exemplo, aí os teus alunos, muitos deles não viveram o antes do real, né? Não, eles ficam impressionados aí quando eu falo a história. Pois é, 60% ao mês, sei lá, entendeu? As pessoas ficam arrepiadas com isso. Então, mas aí eu pergunto, eu faço uma reflexão. Entra ciclo, aliás, entra crise e sai crise, né, expansão ou não da economia, e sempre temos pessoas endividadas e pessoas que prosperam. Isso. E aí eu pergunto, bom, são nos momentos, por exemplo, momentos desse que nós estamos vivendo, que tem pessoas enriquecendo. Quando a economia está lá em cima, está lá no pico quase, praticamente, por que ainda existem pessoas endividadas? E aí que a gente tem que pensar, refletir e voltar para a gente, né? Como é que nós, de novo, como é que nós estamos... E aí a resiliência, aí as pessoas precisam parar em algum momento e vamos botar aí, eu digo na ponta do lápis, ou seja, onde for, mas como é que eu estou vivendo, como é que eu estou me relacionando com o meu dinheiro, preciso me readequar, preciso me reinventar, preciso fazer coisas que eu não devo fazer porque me levam a problemas financeiros. Tem a ver também, não é o tema da nossa conversa hoje, mas existem crenças, né? Existem crenças limitantes sobre dinheiro que as pessoas viviam na sua infância. É um outro tema bastante interessante que gera uma live inteira também aqui, né? Mas as pessoas precisam levar, assim, a conduzir a sua própria vida financeira, ser o capitão do seu barco, né, para poder ir adiante. Turbulências acontecerão, momentos de calmaria acontecerão, e é nesses momentos que a gente precisa aproveitar e viver uma vida financeira mais sustentável, que eu digo. E tu não achas, Eros, que esses modelos, né, pegando aí uma carona nos ciclos, a questão, né, do assunto de gestão financeira, podemos falar assim, de gestão financeira familiar, ela está sendo mais discutida no seio familiar, né, no sentido de que há um tempo atrás, né, alguns anos atrás, e aí a gente que estuda finanças pessoais, por exemplo, era um assunto fechado, né? Tu tinha ali a participação dos principais gestores, né, as principais pessoas que de alguma forma trabalhavam, desempenhavam algum papel e traziam, né, o rendimento para dentro de casa.
e muitas vezes os filhos eram afastados desse tipo de conversa. Hoje não, né? Hoje tu traz até por uma questão aí também de participação, né? Tu tens filhos já jovens aí, né? Mas eu tenho filhos pequenos, por exemplo, que se você ficar prestando atenção naqueles desenhos, né? Nos desenhos que dão ali, o intervalo de propaganda com apelação para o consumo é muito maior do que propriamente. E isso aí, pelo menos aqui em casa, mas eu já vi também outras conversas, que está existindo uma participação mais efetiva na questão do orçamento familiar. Né? E eu acho que dentro dessa pandemia, a gente percebe também que eu acredito que esteja também tendo esse tipo de relacionamento, que as pessoas, ou assim eu espero que as pessoas estejam conversando e se readequando, transferindo a importância de uma organização financeira familiar, onde eu posso gastar, se eu gastar neste brinquedo, eu não vou conseguir te dar aquele outro, né? Eu não vou poder fazer isso. Eu não sei se tu percebes isso aí também, né, dentro esse movimento que surge no ciclo familiar, esse assunto está muito mais debatido. Sim, sim, e graças a Deus, né? Digamos de passagem, né? Graças a Deus, as pessoas sim devem, o quanto antes, inserir os seus filhos, claro, dependendo muito da idade, mas com que idade estão os teus filhos, Eliezer? 9 e 3 anos. 3 anos ainda talvez mas não. Mas eu venho aqui, viu? Não, mas eu acho que é um momento, assim, porque educação financeira não é dinheiro necessariamente, exatamente, né? Não. Se tu, né, tu podes e com certeza tenho certeza que deve estar falando isso, né? Deves dizer, né? Economiza na luz aqui, desliga a luz do quarto, que, né, se tu não está, o papai vai poder comprar coisa melhor lá na frente, presentinho melhor, porque está gastando menos aqui. Claro. Sorvete, sei lá. Isso. Então, assim, são coisas que a gente precisa conversar com as crianças nesse momento, né? Meu filho tem 27 anos hoje, né? Mas eu sempre, ele, desde os 7, 8 anos, eu acho, eu já tinha o dia do bolso. Eu conversava com ele sobre finanças. Já conversava sobre finanças com ele, claro, dentro daquele patamar. A mesma coisa também foi bom lembrar, às vezes as pessoas falam, mesada, dar mesada ou não dar mesada. Mesada não é educação financeira necessariamente, né? É uma das formas, uma ferramenta de... Só que as pessoas, às vezes, de forma antipedagógica, citando esse exemplo, eles acabam errando. Claro que é muito particular, cada um educa seus filhos do jeito que quer, só que as consequências podem ser ruins ali na frente, como, por exemplo, tu arruma a tua cama e aí tu ganha mesada. Aí a criança não arrumou a cama, tu corta a mesada. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nós estamos ensinando coisas diferentes. Ela tem que arrumar a cama porque ela tem que arrumar a cama, né? Ela tem que juntar os seus brinquedos, ela tem que fazer isso, uma questão de educação na família. Agora, não tem que ver com corte ou não corte de mesadas, por exemplo, né? São coisas que a gente tem que ter um certo cuidado. Mas também falando sobre isso, Eliezer, como eu te falei, que eu sou lá do grupo de trabalho do Banco Central, tu deve saber, provavelmente, já foi aprovado a educação financeira nas escolas, né? Ele entra em vigor a partir de 2021, na BNCC isso já foi aprovado. Agora, dia 10 de junho, foi publicado no Diário Oficial a nova estratégia de educação financeira, foi publicado, né? Então, assim, tem uma série de eventos, série de coisas que realmente vão acontecer, esperamos que aconteçam de fato, né? Ela já era para entrar este ano, com a pandemia, isso ficou um pouco meio de piloto, né? Mas deve entrar o ano que vem nas escolas brasileiras, espero que de vez, porque realmente, se conseguirmos ter, não só em casa, o ensino, nem todos têm essa possibilidade e a condição de educar seus filhos financeiramente, mas na escola... Então, até estou louco, estou torcendo até para aquele conflito que pode acontecer, do filho chegando em casa e dizendo para o pai, vamos ter que apagar essa luz aqui, porque vai sobrar mais do teu dinheiro, entendeu? Então, isso vai ser salutar, claro, nas devidas proporções e na brincadeira que eu fiz aqui. Mas nós precisamos disso, né, Eliezer? Precisamos ter a educação financeira desde cedo. Eu sempre digo isso, sabe? Eu me lembro desde a época, lá no início dos anos 2000, que eu fazia o Manhã Bandeirantes com o Renato Martins, eu dizia assim, tomara que tenham mais, hoje, tu é uma das pessoas que está falando nisso, já deve estar falando há muito tempo também,
2005, na verdade, foi isso. Eu dizia assim, ó, quanto mais gente falando sobre educação financeira, mais pessoas prósperas temos chances de conquistar. Claro que hoje falar de educação financeira, a gente precisa também ter aquele viés mais educativo também. Tem muita gente falando aí, não vamos citar o nome, muita gente aí falando de educação financeira com viés de produto, com viés de uma venda aqui, linkado ao fornecedor X, a Y, a instituição financeira, tudo bem, cada um na sua, mas isso não é educação financeira. Sim, exatamente. Né? Mas aí, partindo um pouco, né, dessa tua experiência, tem um ponto que me chama muita atenção, né, e aí é quase que pessoal, a questão do Dr. Money, né? Como é que surgiu essa expressão que ganhou uma notoriedade hoje, né? Tu procura Everton Lopes e aparece Dr. Isso Money tu School, sabe, né? Tu sabe que isso foi casualmente, isso foi eu até casualmente, olha aqui, ó, tá até aqui comigo, olha aqui, ó, o meu estetoscópio, ó. Por que isso? Sabe o que aconteceu isso? Qual foi essa história, Eliezer? Tu te lembra da Expo Money? Sim. Eu era palestrante da Expo Money, era um dos representantes, um dos palestrantes, entre tantas pessoas que tinham lá, Gustavo Cerbasi também, né, que foi onde eu conheci. Então, assim, ó, o que acontecia naquele momento? Como eu fui praticamente o pioneiro em educação financeira aqui no Rio Grande do Sul, né? Pelo menos um dos primeiros a falar, né? Sobre isso aqui, que eu lembre, pelo menos pela que a mídia falava, né? E aí, o que aconteceu? Fazendo palestra na Expo Money, que era aqui na PUC, quando era no Rio Grande do Sul, era em todo o Brasil, né? É um circuito que tem nos Estados Unidos, que veio para cá, depois terminou, né? Então, chegamos a um dia, nós estávamos aqui, tu sabes que eu fui vice-presidente do Conselho de Economia por 2 anos, né? Então, o pessoal disse assim, mas nós tínhamos que fazer um evento desses aqui. Eu até cheguei a esboçar este evento lá em Caxias. Quase que comecei, eu cheguei a fazer um circuito de educação financeira no Rio Grande do Sul. Não cheguei aí na tua região, porque acabou não chegando, né? Mas cheguei a fazer um circuito de educação financeira. E aí surgiu o nome, eu cheguei e disse assim, nós estávamos conversando na PUC ali, enquanto as palestras rolavam, já tinha palestrado, eu disse assim, de repente eu vou fazer a Money Sul. E aí ficou aquele negócio, é mesmo, a Money Sul, né? Aí acabou, e aí o porquê do doutor Money Sul, né? Porque normalmente, eu não tenho, tu tens doutorado, mestrado? Não. Pois mestrado, eu não tenho, eu só tenho pós-graduação em finanças pela FGV, né? Mas aí todo mundo desculpem as pessoas que podem estar aí, é uma questão só de eu falar, quem tem doutorado é que pode ser doutor, né? No meu ponto de vista. Mas todo mundo é doutor, né? É engenheiro é doutor, é médico é doutor, todo mundo é doutor. É uma polêmica, eu não vou entrar no mérito. E aí, uma vez, eu fui dar uma palestra na Univates, em Lajeado, e aí o professor lá, meu amigão lá, chegou e me apresentou como o doutor das finanças, o doutor Manesul, e aí ficou o doutor Manesul, e aí todo mundo é doutor, então ficou na brincadeira, né? E aí eu tenho algumas palestras que eu fazia vestido de jaleco, com estetoscópio aqui, então ficou uma brincadeira que acabou ficando. Pegou o nome, né? Pegou o nome e eu uso isso, é o meu marketing, né? Digamos assim. Então, acabou ficando isso, mas quanto mais pessoas tiverem, de fato, eu fico muito feliz hoje, como eu disse, lá nos anos 2000, no início, aliás, eu trabalho em educação financeira há 23 anos já, né? Estritamente educação financeira. Então, assim, lá atrás, muito lá atrás, era muito pouco, olha, contava-se nos dedos. Eu lembro que era eu, aqui no Rio Grande do Sul, que eu lembrava, assim, e talvez mais 2 ou 3 ou 4 ao longo do Brasil inteiro, falando especificamente, que tratasse especificamente disso, né? No nicho, no segmento. Então, assim, hoje eu vejo, assim, tanta gente, tu fazendo isso aí em Pelotas, né? Tanta gente falando, as instituições de uma forma ou de outra, mas sim expandindo a educação financeira, isso é ótimo. Isso é ótimo, porque nós só temos a ganhar com isso, né? Eu não vejo concorrência, eu não vejo nada em relação a isso, eu só vejo prosperidade e realmente o conhecimento de educação financeira para todos nós, né? Infelizmente, isso ainda há uma legião muito grande de pessoas endividadas, que não têm a consciência financeira,
isso é um problema que nós precisamos sanar no Brasil, se Deus quiser. Tu achas que no curto prazo, assim, desse novo normal que a gente fala, né, pós-pandemia, será que a gente vai conseguir se readequar e aí talvez a economia comportamental, né, até se possível desse para a gente dar uma conversadinha nesse assunto, claro porque é um assunto importante que envolve outras áreas, né? Agora, para mim, tu me apresentou a questão da arquitetura, né? Arquitetura de escolhas é o nome. Pois é, arquitetura de escolhas. Né? É uma sequência, né? Eu conheci a economia comportamental dentro da economia, na teoria da utilidade lá, que a gente via lá dentro da microeconomia, e aí depois eu aprofundei a economia comportamental já quando eu comecei a lecionar finanças pessoais, né, como eu falei, eu acompanho muito a publicação da professora Flávia Ávila, né, da ESPN, e ela fala muito dessa questão comportamental. Então, quando eu comecei a estudar isso aí, eu pensei, poxa, né, a questão da psicologia, né, comportamental, econômica, financeira, dentro da economia, que massa isso. E agora tu me apresenta uma outra ferramenta. Além, né, um pouco mais sequência, né? Então, assim, tu achas que a economia comportamental, assim, vai surtir efeito dentro dentro da pandemia ou muitas coisas terão que acontecer ainda? Ela já está surtindo efeito. E eu vou te dar um exemplo bem prático, assim, ó. Se tu não leste ainda ou não teve a oportunidade ainda, leia. Nós tivemos dois economistas, um nem é economista, na verdade, Prêmio Nobel de Economia. Tu já leu o livro Rápido e Devagar? Não tive a oportunidade ainda. Então, Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman. Ele foi Prêmio Nobel de Economia. Sim. Ele não é economista, ele é psicólogo. Sim. Tá? Mas tem o Richard Taylor, que foi recentemente, em 2017, o Richard Taylor ganhou o Prêmio Nobel de Economia com nudges. O que é nudges, né? Nudges é o empurrãozinho. Tem a ver com a arquitetura de escolhas. Tá? E um exemplo bem prático, só para você ter uma ideia, assim, ó, eu vou dizer um do lado das finanças e o outro não do lado das finanças. Tá? Um fora do lado das finanças. No aeroporto de Amsterdã, eles colocaram uma mosquinha no vaso sanitário. Uhum. Para quê? Para que as pessoas, os homens principalmente, ao urinar, mirassem na mosca. E aí o risco a diminuição de contaminação ou higienização diminuiu vertiginosamente. Nossa. Isso é um nudge, é um empurrãozinho, é uma arquitetura de escolhas, é uma política pública adotada pelo governo holandês, na época, no aeroporto, foi no aeroporto de Amsterdã, na verdade, isso, tá? E agora um exemplo de grana, por exemplo, né? Digamos assim, ó, foi adotado isso, se não me engano, em Dublin, tá? Na Irlanda. E aqui no Rio de Janeiro tem, inclusive, na universidade, eu não sei se é na Católica, lá ou na Federal, eles têm um instituto de nudges. Nudges é a arquitetura de escolhas, tá? Esse empurrãozinho que as pessoas dão. Então, lá em Dublin, enviaram para as pessoas, digamos que o nosso IPTU aqui, o nosso IPTU. Aí eu mandei para ti o carnê do IPTU dizendo que você gostaria de participar dos 70% das pessoas que pagam em dia o seu imposto ou não? Entende? É uma forma diferente de abordar. É uma abordagem diferente, porque normalmente as pessoas deixam para a última hora, pagam parcelados ou não pagam, e aí tu dá aquela chamada. Outra coisa, por exemplo, planos de previdência privada, que nós já falamos há pouco aí sobre a previdência, né? Algumas instituições, se não me engano, a Icatu está fazendo isso, não tenho certeza, principalmente naqueles planos fechados de empresas, tu entra na empresa já clicado que você aderiu ao plano de previdência. Mas você tem o direito de tirar se não quiser. Então, assim, ó, as chances de continuar com a previdência são muito maiores do que eu perguntar para ti se tu vai querer fazer um plano. Olha aí. Entende? Então, assim, é uma forma diferente de abordagem. Isso é bacana, isso mexe com a cabeça. Porque são coisas bem, olha, vou te dizer assim, ó, são coisas... Eu estou apaixonado por essa área. Provavelmente a Flávia, né? Isso. Que é professora da SPM, vai estar falando sobre isso, muito provavelmente daqui à frente, porque é uma sequência disso, tá?
a economia comportamental é uma parte da psicologia econômica, né? Tem a neuroeconomia, tem finanças comportamentais, então tem várias coisas ali que é a união, sim, da psicologia com a economia. Nossa. Que antigamente tinha até essa dicotomia, só para complementar, que tu comentasse a recém da utilidade, né? A teoria da utilidade, que as coisas hoje está se tentando se unir essas coisas, não é mais como era antigamente. Não é mais separado, exatamente. Não é mais separado. E a gente tem que entender isso, que junto anda bem melhor. Sim. E as empresas até, né, estão também interessadas nesse assunto aí. Claro, que interessa a eles isso, né? Exatamente. Até algumas lives aí de famosos, né, de cantores aí, a gente pôde perceber, né, a questão do direcionamento de consumo, que é exatamente aquele tipo de consumo que aumentou durante a pandemia. Sim, sim. Então, estão buscando aí, né, acentuar ainda mais o consumo. Né? Mas assim, Everton, diante de tudo isso que a gente comentou, a questão da economia comportamental chama muito atenção, até porque estuda, né, o comportamento das suas ações, das decisões. São tomadas de decisões, né? Exatamente. É o estudo das tomadas de decisões. Né? Exatamente. E aí tu abordasse aí a questão da própria seguradora e as instituições financeiras, né? Eu sei que tu está ligado aí a algumas instituições, elas também começam, né, a trabalhar de forma excessiva a questão, né, da educação financeira, um assunto que a gente comentou ali. E com o viés comportamental, né? Porque ele é importante. Com o viés comportamental, exatamente. Até porque a gama de produtos financeiros dentro deste ambiente é totalmente... eles estão inovando, né? E as cooperativas a gente vê. E aí eu chamo a atenção, né, a questão de investimento pessoal. Vamos supor que a gente conseguiu lá fazer uma educação financeira importante, né? Tivemos sobras, tá? O que é muito difícil na atual conjuntura econômica, né? Mas eu li uma notícia interessante aí do Armínio Fraga, né, que trouxe um posicionamento importante, que talvez nos próximos anos a gente tenha que lidar muito com a questão aí dos juros próximo ao zero. Né? Sim. E isso já causou um efeito aí nas rendas fixas. Como será que essas seguradoras aí vão costurar? Né? Tá certo que esse NUDS aí para mim é uma novidade e realmente, né, já é prevendo esse ponto de uma queda, né, aí no rendimento da previdência privada. Né? Como será que essas instituições financeiras estão trabalhando para conseguir, né, criar um mecanismo que diga, né, vamos por esse caminho, até porque renda variável hoje a gente são poucas, né, tem muita informação, né, mas também tem muito que se aprender ainda, né, porque, como tu falaste aí, o mercado é incerto. Sim. E o risco é alto também, né? O risco da renda variável é um risco altíssimo, né? Exatamente. E dentro da própria economia brasileira, dos investidores, né, existe muito mais investidores aversos ao risco do que ao contrário. Então, tu migrar... Tu acabou de falar até indiretamente mais um viés comportamental. Nós temos aversão à perda e não ao risco. Risco. É a perda que nós temos aversão. Até eu pergunto aqui para as pessoas refletirem aí, não sei se estão fazendo pergunta ou não, mas para refletirem aí. O que a pessoa sente mais? Perder R$100 ou achar R$100? É 2,5 vezes mais, sentem mais a perda do que o achado, no caso. Podem ter, as pesquisas mostram isso. Então, tem esse detalhe, as empresas vão precisar, nisso que tu está falando, Eliezer, as instituições, principalmente aquelas que trabalham produtos de renda fixa, vão ter que se reinventar, mas a resiliência financeira vai ter que pegar ali de tudo que é jeito, vão ter que se readequar. Porque realmente, assim, nós talvez estejamos aí com um problema sério. Olhando para a renda variável e aquele efeito manada, né, que nós conversamos antes, indo para a renda variável sem conhecimento,
Legião de finanças com problema. Na renda fixa, eu olho para lá, não tem nada que me agrade. Como tu mesmo disse há pouco, dá mais um pouco, que nem o Arminio, eu li o artigo do Arminio Fraga. Dá um pouco, nós estamos aí já estamos, né? Já estamos, na verdade, com taxas de juros de desenvolvimento, de países desenvolvidos, né? Exatamente. Já estamos. Mesmo que a Selic, não a vida real, eu sempre digo, a vida real é bem diferente da Selic. Né? É bem diferente da Selic. E cada um de nós temos a nossa inflação, a nossa cesta de consumo, que ela vai variar. Isso aí é bastante visível. Então, assim, eles vão ter que se reinventar realmente para, talvez, a arquitetura de escolhas, a Caixa Federal já está fazendo isso. Viu? Já está fazendo isso. A Alzira, que também trabalha economia comportamental, está levando o NUDS para lá. Então, assim, são vários... Talvez até a Flávia tenha sido aluna da professora Vera Rita de Mello Ferreira, viu? Que, aliás, recomendo um livro dela, para vocês, interessante, se tu trabalhar investimentos com os teus alunos, chama-se A Cabeça do Investidor. É assim, ó, é sensacional, porque a forma que se pensa, a tomada de decisão na hora do comprar, né, sabe assim, ó, me veio na cabeça agora esse momento que eu me lembrei, sabia que os operadores da Bolsa, mesmo em home broker hoje, que já faz 500 anos, né, que não tem mais o operador de bolsa mesmo, só lá nos Estados Unidos, que o pessoal tinha uma capinha de teclado, que quando a coisa começava a ficar feia, eles jogavam a capinha por cima para eles não irem ali teclar e vender, ou dar a opção de compra ou venda. Tal o desespero e o emocional que era. Lembra que eu falei sistema 1 e sistema 2, emoção e razão? O emocional batia e as pessoas, às vezes, faziam coisas que nem sempre eram tão boas assim para a sua vida financeira, né? E até no início, né, pegando essa questão aí de comprar, teve alguns, inclusive a jornalista da Zero Hora, a Giane Guerra, comentou que nos primeiros dias da pandemia houve um efeito manada de determinados produtos que tu nem precisava, que faltou, inclusive papel higiênico, por exemplo, que faltou. Sim. Eu cheguei a ver, não sei aí em Pelotas, eu cheguei a ver aqui em mercados, assim, aquele clarãozinho, assim, eu disse, meu Deus, será? Tô com medo desse pessoal, né? Tô com medo, então, para a gente ver a importância, né, que tem realmente o estudo comportamental dentro da economia. O emocional da pessoa, né? Tu imagina, exatamente. Né? Então, hoje a gente está... Então, assim, tem assuntos que realmente, às vezes, acaba afastando um pouco a sociedade de assuntos econômicos, porque muitas vezes tu liga a televisão ali, é inflação, é taxa de juros, é bolsa de valores, mas o que acontece com a gestão financeira pessoal? É verdade. Então, esse tipo de assunto aí ganha notoriedade, e que bom, né, que se as escolas conseguirem, de alguma forma, implementar esse ensino desde o início lá, né, onde a criança já tem um entendimento, né, de gostos, preferências, necessidades, né, restrição orçamentária é importante, né, que compreenda, e aí em cima disso aí que saia, né, bons consumidores no sentido da educação financeira. Porque é bom para todo mundo, né, Eliezer? Bom para todo mundo, claro. O dinheiro foi feito para realmente gastar, seja ele de várias formas, investindo, gastando, mas a pessoa precisa ter consumo consciente, consumir com qualidade, né? As pessoas precisam consumir com qualidade, não que nem a Giane comentou, né? Que disse que a Giane Guerra comentou, eu vi esse comentário, de que as pessoas saem desesperadas para comprar coisas que... sem necessidade. Aquela perguntinha básica, eu preciso disso? Exatamente. Será que, né? Poxa, será que vou precisar? Por que eu vou estudar? Papel higiênico foi um dos itens mais consumidos, por exemplo. Foi mais consumido, Gente, depois do álcool, exatamente. Depois do álcool gel. Quer dizer, puxa vida. As pessoas saem com 6, 7 frascos de gel em mãos, assim, para... Muito provavelmente aí na tua região aconteceu isso, aqui em Porto Alegre, limitado, por exemplo, caixas de leite, duas caixas no máximo por cliente. Para que levar 5 caixas para casa? Para que levar 200 rolos de papel higiênico? Meu Deus, gente. Sabe assim, as pessoas... Por isso o comportamento é muito importante. Por isso esse viés comportamental, ele vem com muita força. Ele já é antigo, viu? É desde a época de Freud. Desde a época de Freud. Sim. Tá?
Ele ganhou, eu estava lendo, né, tem um livro da professora Flávia, Sim. ela fala o surgimento da década de 70, mas na década de 80 que há um impulso, né, nessa teoria. Com certeza a Flávia foi aluna da Vera Rita. Então, Vera provavelmente. Rita muito provavelmente. Até vou conhecer depois. É Flávia o quê mesmo? Flávia Ávila. Ávila. Eu acho que ela é a professora de Finanças Comportamentais da SPM, isso, não é? Isso mesmo. Eu sei quem é. Isso ela. mesmo. Vou entrar em contato com ela. Eu tenho vários artigos dela aqui que ela fala disso aí, né, do surgimento e também das consequências. E aí a gente observa, né, e dentro deste processo aí todo que infelizmente veio a calhar, ganhou uma repercussão muito grande, né, a questão das finanças pessoais. E mundial, né? Não é local. Não é, exatamente. E nós aqui, brasileiros, talvez não estivéssemos tão acostumados, né, com esse break, digamos assim, na economia, porque se tu pegares e analisar o Japão, por exemplo, né, o Japão já vem há muitos anos aí com juros zero, mas a educação lá é forte, né? É muito forte. Quantos tsunamis eles tiveram que se reorganizar e foi mais fácil. Claro, não estou fazendo uma comparação, mas o modelo de recuperação, né, é interessante. E esse assunto agora, né, da questão das finanças pessoais, ele ganha um aspecto importante no sentido de que muitos estão na mesma tempestade. E eu gosto sempre de falar para nós estamos a gente não, de repente, não estamos no mesmo barco, mas estamos na mesma tempestade. Cada um age, é a mesma para todos, né? Exatamente, age com as ferramentas que se dispõe ali no momento para tomar as decisões. E as finanças é um ponto crucial, né? Porque a gente vê aí pelas cidades, né? Pelas metrópoles e as filas de pessoas em busca, né? Do auxílio, né? De uma tentativa né, que nós não estávamos preparados para isso aí, né? Aliás, até os que estavam, lembra que nós falamos sobre reserva? Sim. Até os que estavam com reserva também pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Né? E a saída agora é o quê? É se reformular, buscar informações e começar agora, esquecer o passado, né? Eu até vou fazer um complemento, Eliezer. Porque assim, ó, informação nós até temos, né? A informação nós até temos. Bota no seu Google ali, tu tem o que tu quiser. O problema o caminho é a educação e o final da palavra educação, ação. As pessoas precisam agir, né? Precisam fazer algo. Mexeu com a vida de todo mundo, até quem está organizado. Então, as pessoas precisam agir. Eu digo uma coisa que é importante assim, ó. Conscientização leva a desconforto. Né? Tu te conscientiza de tal coisa, tu tem um desconforto. E esse desconforto tem que gerar também uma ação. Porque se não adianta só tu também se conscientizar e ficar desconfortável e não agir. Se a gente não agir, não vai adiantar. Não vai adiantar de nada. Nós precisamos reagir de qualquer forma. Exatamente. Bom, Everton, então assim, nós estamos, né, nos encerrando aqui a conversa leve. O tempo voa, né? O tempo voa. Voa, que é uma conversa leve. Nós tínhamos papos para mais umas 2, 3 horas aí, com certeza. Sabes que a gente fala, a gente tem que se reinventar também, né? Como professor de economia. Acontece o seguinte, tu começa a falar sobre inflação, tu percebe que o aluno lá ele vai pegar no sono. Sim. Então, tem que trazer assuntos que realmente tragam, né, benefícios. Então, a gente também está se reinventando. E eu vou estudar essa nova área, né, da arquitetura dentro da economia, que para mim... Eu te sugiro, inclusive, um site chamado economiacomportamental.org. Ali tem vários assuntos interessantes. Tá? Tem a própria professora Flávia aí, né? Que tu Sim, ela que coordena esse blog, né? Então, eu sabia que eu conhecia, então, de alguma forma. Ela que coordena esse blog, né? É o blog que a gente se espelha. Então, mas assim, eu vou conversando aqui, tá? E depois tu podes fazer o teu encerramento. Mas assim, Everton, já agradeço, assim, foi muito legal poder conversar contigo novamente aí sobre um assunto tão relevante, um assunto que eu gosto bastante,
né? E sempre quando eu escrevo algum artigo aqui para sites, eu sempre comento com os editores que tem que ter mais esse tipo de assunto, né, na questão de finanças pessoais, promover essa ação aí que tu te referiste, né, e agradecer também, né, em nome da universidade, a disponibilidade de poder estar junto, né, a segunda vez aí tu estás conosco, falando sobre finanças, e dentro desse intervalo de pouco mais de 3 anos, ou 3 anos, né, quanto de assunto novo surgiu. Né? Nossa, e vai surgir mais ainda. Né? E vai surgir mais, né? Porque o momento cria essas possibilidades, cria essas necessidades aí de a gente reinventar. E falar sobre finanças é falar sobre a saúde. Né? Então, se criou um jargão aí da questão de salvar vidas ou economia, não, na verdade, as duas andam juntas. Claro, não tem como distinguir. Não há diferença, não há diferença. Um ou outro. Exatamente. Né? E ainda mais a questão financeira, né? Que tu já abordasse, eu sei que tu tem um grupo de trabalho interessante com respeito aos colaboradores, né? Que é um trabalho importante aí, que traz a saúde financeira dos colaboradores, na questão da produtividade, né? A questão da produtividade é um aspecto importante. Mas, assim, deixar o meu muito obrigado aí, né, pelo convite, pela aceitação do convite aí, em participar conosco e falar desses assuntos. Evidentemente, né, tua agenda é cheia, tu conseguiu encaixar ali um tempinho, tu já está saindo dessa live, já está indo para outra live, Tô indo para outra live. Entrando na outra. Mas, assim, de coração, obrigado, viu, Everton, pela participação. Nossa, Eliezer, eu é que agradeço, viu, mais uma oportunidade, a lembrança aí de participar da UFPEL aí, que eu tive o prazer de conhecê-los, foi muito bacana, o pessoal foi bastante afetivo com o assunto, e toca esse assunto aí, cara, toca esse assunto e conta comigo com o que precisar, tá? A gente está junto nessa estrada aí, educação é a nossa saída, e educação financeira é o meu caminho, é o nosso caminho. Vamos em frente aí. Legal. Obrigado, então, Everton, né? Agradeço ao pessoal aí também. Eu até gostaria, se possível, o pessoal conhecer meu site, claro, meu canal do YouTube. Bota lá Everton Lopes, economista Everton Lopes, ou Dr. Maneisul, como for, e curtir lá os meus mais de 300 vídeos sobre educação financeira e economia comportamental. Tá bem, então. Tá? Obrigado, então, viu, pessoal? Obrigado, gente. Valeu. Tudo de bom aí. Se cuidem. Valeu. Até. Até mais. Tchau.